observar que esse governo, de um lado, ele vai manter o Plano Real e os contratos que foram assinados durante o governo Itamar FHC, e por um outro lado, ele vai trazer de volta o Estado para alguns setores produtivos, beleza? Então vamos lá. Ainda em 2002, confirmada a vitória do Lula no pleito eleitoral, o Brasil vivenciou uma verdadeira crise provocada por especulação, beleza? Você vai observar que os investidores eles ficaram extremamente desconfiados e inseguros com esse novo governo que foi eleito. O receio que esse novo governo não mantivesse as linhas econômicas adotadas no governo FHC e, mais do que isso, que violasse os contratos e, sobretudo, os contratos de privatização que haviam sido formados. Vocês sabem muito bem que para o investidor e que para os mercados financeiros, qualquer desconfiança, qualquer incerteza provoca oscilações. O investidor, ele tem essa postura. Sempre que ele observa um cenário de incerteza, é natural que ele retire os seus investimentos daquele local ou, pelo menos, invista num volume mais baixo, beleza? Você vai observar que desde o seu discurso, né, desde a sua campanha eleitoral, até a vitória concretizada, o Lula ele repetiu bastante, queria cumprir os contratos. Você vai observar que no seu primeiro dia de mandato, ele reafirmou o compromisso com os investidores, ele reafirmou o cumprimento de todos os contratos firmados e ele também firmou que manteria o plano real, beleza? Você vai observar que gradativamente a confiança, né, internacional ela foi resgatada quando esses investidores tiveram a certeza que essas linhas econômicas não sofreriam grandes transformações, beleza? E aí você vai observar que o Brasil novamente entra numa lógica de crescimento da economia, certo? Olha só, nós vamos observar uma forte política, né, de recuperação do setor naval, beleza? E aqui você já vê, ó, um Estado participando mais da economia, certo? Então você tem aqui, ó, o Estado agindo para recuperar, para requalificar a indústria naval, até porque tinha um projeto muito bem definido, que eram os maiores investimentos na Petrobras, dentro da lógica do setor energético, beleza? Você vai observar que os investimentos, né, da Petrobras foram bastante ampliados. E aí, qual é a lógica da indústria naval? A construção de plataformas de petróleo, beleza? A busca por novos campos petrolíferos, a perfuração de novos campos de petróleo, beleza? Inclusive, no ano de 2006, o Brasil adquiriu autossuficiência na prospecção do petróleo, beleza? Precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, beleza? Porque precisamos ter muito cuidado. Na época, acabou sendo veiculado pelo governo e até mesmo pela mídia que o Brasil teria alcançado autossuficiência no petróleo. E não é bem assim, tá? O Brasil conquistou autossuficiência no petróleo prospectado, beleza? Petróleo refinado ainda importamos. As nossas refinarias, elas ainda não são capazes de produzir todo o petróleo derivado, todos os derivados de petróleo, melhor dizendo, que nós precisamos. O petróleo, ele tem três fases, né? O petróleo bruto, que é a forma como você extrai da jazida, certo? Com uma série de impurezas, né? Sedimentos, fragmentos de rochas, água e outros elementos. Você tem o petróleo cru, é quando você remove essas impurezas, e você tem o petróleo craqueado, né? E aí é o petróleo refinado, é quando você tira os derivados de petróleo, como a gasolina, como o diesel, como o querosene, só para ficarmos nesses exemplos, tá? O Brasil se tornou suficiente, ou melhor, autossuficiente nesse petróleo cru.
beleza? Nós prospectamos todo o petróleo cru que nós precisamos. Então, o Brasil prospecta o petróleo bruto e transforma em petróleo cru. É nisso que somos hoje autossuficientes. Esse petróleo ele é levado para as nossas refinarias e transformado em derivados, beleza? O Brasil não precisa mais importar petróleo cru. Todo o petróleo cru que nós utilizamos é produzido no próprio país. Agora, derivados de petróleo é outro papo, beleza? O Brasil compra no mercado mundial derivados de petróleo, beleza? Tanto da Arábia Saudita, também da Venezuela, são alguns exemplos, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Um outro detalhe, né, que gerou um otimismo muito grande no governo Lula, sobretudo no primeiro governo do Lula, tá? Foi a questão do pré-sal, beleza? A grande bacia de petróleo em águas hiperprofundas que foram descobertas em Campos, e mais do que isso, a Petrobras desenvolvendo tecnologia para extrair petróleo. O Brasil já extrai petróleo desse pré-sal, né? Temos aí o poço de Jubarte, que fica no litoral do Espírito Santo, mas é válido destacar que hoje existem algumas incertezas em relação a esse petróleo, tá? Incertezas relacionadas a vários problemas que envolveram a Petrobras, escândalos, corrupção e também dúvidas sobre o real volume de petróleo que existe nesse pré-sal. Desconfia-se hoje que o volume de petróleo que existe nesse pré-sal ele não é tão grande quanto se projetava, beleza? É válido destacar que o governo, né, e sobretudo o governo Lula, também investiu pesadamente, ó, em combustíveis renováveis. O grande destaque aqui, ó, foram os largos investimentos para a fabricação de etanol, beleza? Dando, né, uma série de suporte financeiro e dando também uma série de linhas de crédito, tanto para os produtores de cana-de-açúcar, quanto para a própria Petrobras, para a fabricação desse etanol para ser utilizado nos motores brasileiros. E aí você vai observar que essa comercialização de etanol ela se tornou bastante grande a partir do desenvolvimento do motor flexível, né? Os chamados motores bicombustíveis, que hoje equipam a maior parte dos carros que circulam em território brasileiro. Então, essa possibilidade de selecionar qual combustível vai ser utilizado no automóvel acabou, né, fomentando ainda mais esse setor de combustíveis renováveis. É válido frisar que o Brasil ele tem uma liderança, inclusive tecnológica, quando o assunto são fontes sustentáveis, são fontes renováveis, né? Por exemplo, o etanol brasileiro ele é disparadamente o melhor etanol que se tem conhecimento, né? Você vai observar que é o petróleo, perdão, que é o etanol que tem o melhor rendimento, né? Você vai observar que nesse momento aqui, né, a Petrobras, ela investia muito em tecnologia. Não é à toa que a Petrobras, ela estava participando ativamente da Fórmula 1, que é um esporte altamente competitivo, e a Petrobras, ela por diversas vezes ganhou o prêmio de melhor combustível da Fórmula 1, beleza? Ela fornecia combustível para a equipe Williams. Galera, além disso, né, nós vamos observar que foi um governo, tá, que maximizou bastante as políticas sociais. É válido dizer, né, que as políticas sociais elas vinham desde o governo Sarney, beleza? Você vai observar que desde o governo FHC existia a política de transferência direta de renda, que era o Bolsa Escola, e nós vamos observar que os governos Lula e Dilma Rousseff ampliaram essa política de assistência social, beleza? Primeiro lugar, aumento real do salário mínimo. O que significa isso?
o salário mínimo ele estava de fato dando poder de compra às pessoas, pois o salário mínimo estava sendo reajustado acima da inflação, beleza? É muito importante tomar cuidado com isso. O aumento do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, não necessariamente vai garantir um aumento do poder de compra, beleza? Então, por exemplo, se o aumento do salário mínimo acompanha a inflação, esse aumento do salário mínimo manteve o poder de compra das pessoas. Se o aumento do salário mínimo está abaixo da inflação, essas pessoas vão perder poder de compra. Agora, se você tem um aumento do salário mínimo acima da inflação básica, você vai observar que o poder de compra dessas pessoas está sendo amplificado, beleza? Então, nós tivemos um aumento real do salário mínimo que fortaleceu bastante o nosso mercado interno de consumo, sobretudo, tá, com essas políticas de assistência social e transferência direta de renda que vão aumentar, né, a quantidade de pessoas que estão na classe C, que é a classe média. Então, você vai observar que durante o governo Lula, durante o governo Dilma Rousseff, tivemos um aumento, né, da classe C, que seria a classe média, e você vai observar que essas pessoas que saíram, né, de uma condição de pobreza, eles agora estão consumindo, né? Você vai observar que o Brasil, nesse momento, criou uma certa sociedade de consumo, porque agora os mais pobres estavam emergindo socialmente, tendo acesso à renda, tendo acesso ao mercado de consumo. É válido frisar que esse crescimento da classe C, ele foi um crescimento virtual. E por que se fala sobre crescimento virtual da classe média? Por uma questão simples. Essas pessoas estavam na classe média porque estavam recebendo essa assistência do governo. Não foi um cenário, né, de pessoas com melhor qualificação que estavam tendo acesso a salários mais elevados, ou um grande aumento no valor do salário mínimo, ou uma brusca diminuição dos índices de desemprego e informalidade. Também não. Você vai observar que essas pessoas estavam tendo maior renda porque estavam recebendo essa assistência social do governo. Por isso, utilizar o termo crescimento virtual da classe média. Beleza? Então, olha só, fortalecimento das políticas sociais, né? Política de combate à fome, que foi o grande discurso de campanha, beleza? Que foi o Fome Zero, uma grande política para tirar o Brasil do mapa da miséria. Detalhe, algo que aconteceu em 2012, né? Entre 2012 e 2016, o Brasil esteve fora desse mapa da miséria, voltando em 2017, beleza? Nós vamos observar que essa é uma política de transferência direta de renda, é você dar renda a essas famílias que estão numa condição de pauperismo, né, que estão numa condição de pobreza extrema. Você vai observar, ó, que a região Nordeste ela foi um grande destaque, tá? Foi a região brasileira que recebeu grande parte dessas políticas de transferência direta de renda, beleza? Justamente no combate à fome e à miséria. Destaque aí, ó, para essas políticas chegando ao sertão do Nordeste, garantindo o acesso à comida e à água a um número maior de pessoas. Beleza? Além disso, uma política de combate à crise habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, beleza? Você vai observar que para algumas pessoas a doação de casas, para outras pessoas, né, o governo estaria participando do financiamento da casa, né, bancando, subsidiando parte daquele gasto, sem falar dos inúmeros conjuntos, né, que foram construídos pelo governo. Nós vamos observar
que a quantidade de pessoas em déficit habitacional acabou diminuindo com essa política, mas, por um outro lado, algumas críticas podem ser apresentadas. Em primeiro lugar, inúmeras obras de péssima qualidade que já estão apresentando problemas, algumas sequer foram inauguradas. Podemos falar de uma política habitacional que é totalmente voltada para a aquisição do imóvel, e hoje discute-se muito a questão da locação do imóvel, que seria muito mais eficiente os aluguéis sociais do que esse tipo de política, né? Seria inclusive mais barato para os cofres públicos, beleza? Até porque não faltam moradias, certo, em nosso país. A questão é distributiva. E você vai observar que tem toda a questão ligada à corrupção que também influenciou Minha Casa Minha Vida. Olha só, políticas para universalizar o ensino superior, beleza? A política de cotas que foi incrementada, sobretudo com o novo Enem. Você tem aí o Pronaf, né? Inúmeras ações enfim, Pronaf não, ProUni, desculpa. Você teve aí o ProUni, enfim, algumas ações para garantir às pessoas mais pobres, né, as minorias do nosso país, acesso ao ensino superior, tornar o ensino superior mais plural, fazer com que essas pessoas, essas minorias, entrem na faculdade, para que a partir daí elas possam criar uma situação de empoderamento, né? Que dentro da faculdade essas pessoas consigam construir mecanismos que permitam, né, que possibilitem aí diminuir, né, os problemas que envolvem esses grupos sociais. Galera, o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, beleza? Sempre lembrando que a agricultura familiar é voltada para o mercado interno, beleza? Estamos falando de alimentos. 80% dos alimentos que chegam à nossa casa foram produzidos pela agricultura familiar, até porque a agricultura empresarial ela está voltada para o mercado externo ou para a agroenergia, né? Cultivar cana e vender essa cana para virar etanol. Então, você tem aí o apoio à agricultura familiar para aumentar o estoque de alimentos em nosso país, inclusive tendo aí um papel fundamental para a manutenção das políticas de transferência de renda. Beleza? Tivemos também o programa Mais Médicos, beleza? Levar profissionais da área médica, sobretudo cubanos, para locais do nosso território que são desprovidos, né, de atendimento médico hospitalar ou que possuem uma infraestrutura muito precária. Beleza? É válido destacar que, nesse momento, o IDH brasileiro sofreu algumas melhorias, tá? Mas nós ainda temos aí algumas questões a serem discutidas, certo? E aqui, ó, tivemos um forte estímulo às exportações, sobretudo à exportação de commodities, inúmeros novos acordos que foram feitos, né? Sobretudo aí com os chineses em época, né, que Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul estavam aí num franco processo de crescimento econômico. Uma crítica que se faz a esse tipo de política é que você acaba reforçando a lógica do latifúndio no país, beleza? Você acaba reforçando essas produções voltadas para o mercado internacional, sendo que no Brasil existem pessoas ainda famintas, e você tem uma outra questão, né? Que é você comprometer ou não desenvolver setores que de fato promovem um crescimento do país, né? Você vai observar que milhões de dólares foram injetados nessa economia ligada à exportação de commodities e todo esse capital poderia ser investido em setores de maior valor agregado e, sobretudo, setores tecnológicos
e aí sim o país poderia se desenvolver. Beleza? Nós vamos observar que nós temos aí alguns empecilhos até hoje, né, para o desenvolvimento do nosso país. Em primeiro lugar, o custo Brasil continua elevado, né? O custo país ou risco país é um indicador, né, elaborado pelo mercado financeiro que mostra para os investidores quais são os riscos e quais são os custos de investir em um dado país, né? A Goldman Sachs é hoje das maiores, talvez a principal analista de mercados, tá? Você vai observar que o Brasil ele tem dois gargalos econômicos que comprometem muito a nossa economia, o setor de transportes, né? Isso foi bastante evidenciado pela greve dos caminhoneiros e o setor energético, beleza? E podemos aqui falar também o setor de telecomunicações, né? Nós vamos observar que o nosso sistema de telefonia ele é bastante inadequado. E isso vai mostrar que as políticas de investimento em infraestrutura, o Avança Brasil durante o governo FHC e o PAC durante o governo Lula e Dilma, eles não foram suficientes. E, inclusive, durante os governos Lula e Dilma Rousseff, essa questão tornou-se muito latente. A economia estava crescendo, o Brasil, entre 2006 e 2010, teve resultados econômicos muito interessantes, certo? Apesar do PIB ter um crescimento médio de 4,5% ao ano, considerado aí baixo, mas foi um resultado interessante. É, Você vai observar que esse crescimento econômico ele não foi acompanhado de modernização e expansão de infraestrutura em nosso país. E aí nós não conseguimos manter esse ritmo de crescimento da economia, não conseguimos sustentar esse ritmo ou até mesmo aumentar. Nós vamos observar que a economia brasileira ela começou a apresentar algumas questões de colapso, porque a nossa infraestrutura não estava atendendo às necessidades produtivas. E isso mostra uma falha, né, como política econômica. Você precisa ter uma infraestrutura que seja suficiente para abastecer a sociedade civil e também os setores econômicos. Nós vamos observar que, por exemplo, tivemos que fazer sobretaxação da energia para evitar apagões. E isso daí mostra uma péssima eficiência na gestão do setor, até porque o Brasil tem uma oferta de matrizes energéticas muito alta. Então, você não conseguiu manter. E aí, quando você sobretaxa a energia, a produção fica muito mais cara. E aí os investidores vão buscar mercados que sejam mais atraentes, como, por exemplo, o mercado chinês. É até uma comparação interessante, né? Em 2006, os chineses tiveram uma crise ligada à energia e a resposta chinesa foi construir a maior hidrelétrica do planeta, que é a Três Gargantas, no Rio Yangtze-Kiang, ou Rio Azul. Só para você ter ideia, Itaipu, que hoje é a segunda maior, gera 12 mil quilowatts de energia. As Três Gargantas gera 28 mil quilowatts. Então, os chineses construíram uma imensa barragem justamente para resolver o problema do setor energético, algo que o Brasil não fez. Olha só, um segundo ponto, a reforma tributária que não foi feita. A forma como tributamos em nosso país, que sobrecarrega os mais pobres, que sobrecarrega a classe média e alivia as fortunas. Você vai observar, ó, que essa promessa aqui não foi cumprida. Então, olha só, não resolvemos a questão da tributação. Precisamos mexer nisso para melhorar até mesmo o orçamento público, aliviar o peso da carga tributária nos mais pobres e na classe média,
e começar a tributar as fortunas. Você vai observar que os países que conseguiram atingir um patamar de sociedades bem desenvolvidas, né, e sociais-democracias, Suécia, Dinamarca, Canadá, né, são países que fazem essa tributação de fortunas, né, para que você consiga eliminar a pobreza. Inclusive, tem um sociólogo, né, o John Rawls, que ele vai falar sobre isso. O John Rawls é um dos maiores nomes do liberalismo no século XX. Ele é um grande inspirador de políticas públicas nos Estados Unidos, e ele vai falar justamente sobre direito à dignidade, que seriam os elementos básicos que uma pessoa precisa para ter uma vida digna, né? Ter uma moradia segura e higiênica, direito de ir e vir, um emprego com boa remuneração, saúde, escola, saneamento, né, coleta de esgoto e abastecimento de água. E o Rawls ele vai falar para a gente que a fortuna ela deve ser utilizada para garantir esse direito a todos os indivíduos. Então, ele vai defender essas políticas que o americano, de certa forma, adota em algumas situações, beleza? Então, essa reforma tributária que não foi realizada. Olha só, Estado altamente burocrático, e você vai observar, ó, que isso contribui decisivamente para os altíssimos níveis de corrupção que existem em nosso país, beleza? A nossa infraestrutura que não foi modernizada como deveria, e nós vamos analisar isso, ó, desde 1990, durante o governo Collor, quando você teve aí, ó, o Plano Nacional de Desestatização, que foi levado, né, adiante pelo FHC, modernizou-se, porém muito abaixo do que precisamos. Eu sempre gosto de falar do setor telefônico. É indiscutível que as privatizações melhoraram o setor telefônico. Não tem nem como comparar o nosso setor de telefonia e internet com o que tínhamos no início da década de 90, mas ainda assim estamos muito abaixo daquilo que de fato precisávamos. Olha só, juros e inflação que continuam instáveis. O Brasil nunca mais entrou na lógica da hiperinflação, beleza? Mas a flutuação em nosso país ainda é muito grande. Olha só, um verdadeiro cenário de crise política, né? E hoje nós estamos num cenário bastante complexo, né? Uma sociedade extremamente polarizada, até mesmo uma dificuldade de estabelecer diálogo entre os diferentes grupos, né? Para discutir melhores propostas que possam melhorar o país. Você criou um cenário muito turbulento, né? Você criou um cenário aí de polarização muito grande, e você vai observar essa questão das negociatas, né? As negociatas para aprovação de medidas dentro do Congresso Nacional. Você vai observar que isso não é um problema de hoje, né? Você vai observar que os governos precisam distribuir cargos entre partidos para conseguir apoio dentro do Congresso. Isso não é uma novidade na política brasileira, né? Então, você distribui cargos entre partidos opositores, os partidos de centro, né? O chamado centrão, para que você consiga, de alguma forma, aprovar, né, leis no Congresso Nacional. E aí, né, corrupção nas mais diversas instâncias da administração pública, né? Você vai observar que essa é uma marca, né, do nosso país, isso também não é de hoje, né? Nós vamos observar que o Estado brasileiro ele sempre foi um Estado muito burocrático e um Estado muito corrupto, né? E nós estamos aí numa condição de capitais que sangram do nosso país devido a essa corrupção. Beleza? Então, esses aqui são de algumas das ações que podem contribuir para solucionar o nosso problema. Beleza?
E, repito, em termos de economia, transporte, energia e comunicação são os setores que mais precisam ser melhorados e modernizados. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, fechamos por aqui a nossa aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.